louvado. Que o nosso Deus seja engrandecido. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Oremos. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta jornada de exposição da Tua Palavra, que este livro, Senhor, possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser alimentados pela Tua Palavra apenas, ó Pai. Fala conosco nesta manhã, nos abençoa, Pai, para que nós possamos cumprir a Tua Palavra, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós vamos começar, como eu disse, a falar hoje, a expor hoje, o livro de Josué. E o livro de Josué narra um importante momento da história do povo de Israel. E é interessante que o livro, ele carrega o nome da sua personagem principal, que é o próprio Josué. E quem sabe o que Josué significa? Muito bem, é isso aí mesmo. O que significa Josué? Ninguém sabe. Nem um palpite? Não? Josué significa o Senhor é salvação.
E é importante que você guarde esta informação. Josué significa o quê? O Senhor é salvação. O Senhor é... Guardou isso? O que significa Josué? O Senhor é salvação. O nome, na cultura hebraica daquela época, tinha uma importância muito grande, porque muitas vezes o nome da pessoa carregava o significado da sua missão. Por isso que Deus troca o nome de Abrão e então passa a chamá-lo de quê? Esse você tem que saber. O nome dele era Abrão e passou a se chamar o quê? Abraão. Por quê? Porque Deus mudou o significado do nome dele, porque Deus mudou a história de Abraão. Abraão era um homem idoso e que não tinha descendência, e Deus mudou o seu nome para pai de muitas nações. Então esta mudança de nome era importante porque trazia um significado da missão daquela pessoa. E Josué não se chamava Josué. Quem lembra qual era o nome original de Josué? Estou escutando aí uns burburinhos aí. Alguém sabe? Qual era o nome original de Josué? Pode falar. Oséias. E o que significa Oséias? Ih, pastor, o senhor hoje está querendo saber demais. O Josué se chamava antes o quê? Oséias. Esse nome foi dado pelos pais dele. Tanto é que o texto começa, pode botar no versículo 1, por favor. Ele era filho de Num, como o texto nos apresenta. E os seus pais deram o nome dele de Oséias. E o que significa Oséias? Oséias significa ele salvou. Mas Moisés troca o nome de Oséias e muda para Josué, porque Moisés, e obviamente inspirado por Deus, queria deixar muito claro de quem vinha a salvação. Enquanto Oséias significava ele salvou, Josué significava o quê? Já esqueceram? Josué significa o quê? O Senhor é salvação. Oséias significava o quê? Ele salvou. Mas Moisés quis dizer o quê? Não é o homem quem salva. Quem é que salva? É Deus. Então Moisés muda o nome de Oséias para Josué, que significa o Senhor é salvação. Ou seja, ao mudar o nome de Oséias para Josué, Moisés começa a deixar explícito que o Senhor Deus Todo-Poderoso é a fonte de toda a salvação. Você pode dar glória a Deus? Ele é a fonte de toda a salvação. Não existe salvação fora do nosso Deus. Aliás, não é isso que Paulo vai escrever lá no Novo Testamento, que não há nenhum outro. Gente, eu tirei uns dias para descansar, vocês esqueceram tudo. Paulo escreve o quê? Que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Moisés muda o nome de Oséias para Josué, para que o povo começasse a entender da onde vinha a salvação. E todas as vezes que alguém vinha falar com Josué, tinha que se lembrar do quê? Que a salvação, ela vem do Senhor. Josué era o líder, mas o nome de Josué carregava um significado mais importante, mais especial.
As pessoas viam Josué, mas ao pronunciar o seu nome, elas se lembravam de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, aquele que reinava sobre Israel, Ele era a fonte de toda a salvação. Você pode dizer amém? Josué, então, a gente é levado a entender que a história de Josué começa aqui, no livro de Josué. Só que Josué ele é mencionado 27 vezes no Pentateuco. A história de Josué, ela é rica. Josué era escravo no Egito. Josué foi um dos remanescentes da geração que pereceu no deserto. Quando Moisés enviou 25 espias para espiar a terra prometida, você lembra disso? Amém? Amém coisa nenhuma, não foram 25? Viu como é que eu peguei vocês? Quantos espias foram? Todo mundo dormindo, né? Quantos espias Moisés enviou? Quantos? 12. E dos 12, somente 2 deram parecer favorável, que foi quem? Josué e Calebe. Então, a história de Josué, ela é muito rica na Bíblia. Josué, como eu disse, ele é mencionado 27 vezes no Pentateuco. Josué foi escravo no Egito, ainda se chamava Oséias. E quando você for ler lá, provavelmente você vai ler não o nome Josué, mas você vai ler Oséias. E quando você for lá em Êxodo e começar a ler a partir de Êxodo, Oséias, filho de Num, lembre-se que está falando de quem? Josué. Ou seja, Oséias, filho de Num, que depois veio a se chamar Josué, filho de Num, como o texto nos mostra. O Senhor falou a Josué, filho de Num. E ele era o quê? Auxiliar de quem? Ou seja, ele já ajudava o seu tio. Ele já ajudava Moisés no seu ministério. Josué não brotou do nada. Ele é alguém que já estava inserido no contexto. Por exemplo, venha comigo em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Todo mundo conhece essa passagem, que é a passagem da primeira batalha de Israel, quando sai do cativeiro, lá no Egito. O povo de Israel tem que lutar contra os amalequitas. E todo mundo lembra desta passagem, porque Moisés estendia o bordão em direção ao povo, e enquanto Moisés estendia o bordão, o que acontecia? O povo de Israel prevalecia. E quando Moisés cansava e o braço dele caía, os amalequitas é que prevaleciam. E aí 2 homens foram segurar os braços de Moisés. Já leu isso? Quem lembra o nome dos dois homens? Quem? Arão e Ur. Todo mundo lembra dessa passagem de Arão e Ur segurando os braços de Moisés. Pois bem, vamos lá no versículo 8. Então, vieram quem? Os amalequitas, e atacaram quem? Israel, lá em Refidim, aonde eles estavam acampados. Com isso, versículo 9, o que Moisés fez? Pode ler. Moisés ordenou a quem? Moisés ordenou a quem? Que Josué é esse? Nós estamos em Êxodo, nós não estamos mais no livro de Josué. Que Josué é esse que Moisés ordenou? É o Josué, filho de Num, que se chamava o quê? Então você veja que 40 anos antes do que nós lemos inicialmente, da leitura do livro do primeiro capítulo do livro de Josué, 40 anos antes nós já vemos aqui Josué recebendo ordens, recebendo instruções de quem? De Moisés. Para quê? O que Moisés mandou Josué fazer? Está escrito aqui no texto, gente. Escolha o quê? Alguns homens e vá fazer o quê? Quem você acha que era o líder do exército ali?
Quem foi colocado na liderança daquele exército para lutar contra os amalequitas? Quem? Josué. Então, a história de Josué não começa lá no livro de Josué. Josué já era um jovem temente a Deus e já estava disponível para fazer a obra. Ele estava junto com o seu tio, estava junto com Moisés. Ele estava ali pronto para servir a Deus através da figura de Moisés, que era o líder que Deus escolheu para libertar o povo da escravidão do Egito. E quando o povo teve que lutar com os amalequitas, Moisés chamou Josué e deu a ele o comando das tropas. Então todo mundo fala de Moisés lá sendo sustentado por Arão e Ur, porque realmente é a parte mais que mais salta aos nossos olhos. Mas quem é que estava lá na frente de batalha, lutando contra os amalequitas, liderando o exército de Israel? Quem estava lá? Josué. E Moisés disse: amanhã estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10. O que Josué fez? Preste atenção nisso, isso é importante. Eu saí do livro de Josué, voltei para Êxodo para você entender que Josué não aparece do nada. Deus deu uma ordem a Josué para ir para a batalha. O povo tinha acabado de sair da onde? O povo tinha acabado de sair da onde? No Egito eles tiveram aula de batalha? No Egito eles tiveram aula de guerra? Eles sabiam manejar a espada? E Moisés mandou esse povo para a guerra? E Moisés mandou Josué liderar esse povo? O que você faria no lugar de Josué? É ruim, manda outro. Eu estava lá no Egito fazendo estátua. Agora o senhor quer que eu pegue espada para lutar? Não, eu não. Mas o que Josué fez? Ele fez como Moisés havia ordenado. E o que ele fez? Lutou. E por que ele lutou? Porque Moisés disse para ele: você vai estar à frente do exército, mas eu vou estar no alto do monte, abençoando a batalha, porque Deus dará a vitória. Você entende isso? O povo não tinha treinamento militar, o exército de Israel não tinha treinamento militar, eles tinham acabado de sair do Egito, tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, estavam há alguns meses caminhando pelo deserto, e de repente tem que lutar contra uma nação que queria vir para destruir Israel. E de repente Moisés chama o garoto e fala assim: ó, é você quem vai. E Josué disse o quê? Eis-me aqui, eu vou. E Josué fez conforme Moisés havia ordenado. Sabe o que está faltando hoje na igreja, irmãos? São pessoas que estejam dispostas a lutar as guerras, as batalhas que Deus está mandando lutar, crendo que não é a força do nosso braço, não é o nosso conhecimento, mas é o poder de Deus quem nos guiará até a vitória. Josué não tinha treinamento militar, Josué não sabia pegar a espada, mas Josué acreditava, ele tinha fé em Deus, e ele era obediente, e ele obedeceu crendo que Deus estaria com eles, e Deus esteve. No versículo 10, então, diz que quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Então, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo de Moisés e botaram Moisés sentado. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de cada lado, para que as mãos deles ficassem firmes até o pôr do sol. Ou seja, ninguém, meus irmãos, faz a obra de Deus sozinho.
e até Moisés precisou da ajuda desses dois homens para poder ter as suas mãos erguidas para abençoar o exército de Israel, que era um exército sem treinamento militar, eram homens que estavam ali dispostos a defender as suas famílias, mas não tinham treinamento militar, mas tinham fé. E muitas vezes a fé é aquilo que vai nos mover a cumprir a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Muitas vezes é a fé quem vai nos mover para fazer aquilo que precisa ser feito, contrariando as expectativas, contrariando as circunstâncias, contrariando aquilo que as pessoas dizem que vão dar errado. É a fé que nos move, não é a força do nosso braço, não é o nosso conhecimento, não é a nossa habilidade, não é o nosso treinamento, é a fé que nos move para cumprir a vontade de Deus e guerrear as suas batalhas. E Josué entendeu isso. Um jovem ainda, ele entendeu que o mais importante era obedecer, e ele sabia que Deus estava com eles. Por quê? Porque Deus estava com Moisés, e Moisés estava lá no alto do monte, intercedendo pela batalha. Versículo 13. Então, por causa da sua fé, o que aconteceu? Pode ler. Josué, ele não somente venceu a batalha, Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Por quê? Porque Josué se movia pela fé, porque Josué foi obediente, porque Josué entendeu que Deus estava com Moisés, e ele sabia que Moisés estava com eles. Então, quando Josué vai para a luta, ele vai sabendo que Deus estaria com eles, e acontece que Josué destruiu os amalequitas. O líder era Moisés, a participação de Moisés, ela foi fundamental, mas quem estava na frente de batalha? Quem estava na frente de batalha? Josué. E no versículo 13 diz que ele destruiu os amalequitas ao fio da espada. Agora preste atenção no versículo 14. Então, quem falou com Moisés? O próprio Deus falou com Moisés. E o que ele disse? Escreva isto para a memória num livro, e repita-o a quem? Josué não apareceu do nada. Homens de Deus, mulheres de Deus não surgem do nada, eles são forjados pelo Senhor. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, você precisa estar disposto, você precisa estar disposta a ser forjado ou a ser forjada pelo nosso Deus. Sentado em casa vendo Netflix, você não vai ser forjado. Frequentando cultos, você não vai ser forjado, você vai ser forjado é no meio da batalha. É no meio da batalha. É no meio da batalha que Deus forja homens e mulheres. Escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué. Nós estamos falando de um trecho da Bíblia 40 anos antes do texto inicial que nós lemos. Escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou, o Senhor disse, eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então Josué destruiu os amalequitas pela vontade de Deus, porque Deus queria varrer aquela nação idólatra e perversa da face da terra, e o instrumento usado por Deus foi quem? Josué, Moisés, Arão e o exército de Israel.
Muita gente fala assim: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, você está almejando boa coisa, amém? Mas você vai precisar ser forjado no fogo. Josué, desde cedo, já estava lutando batalhas, porque Deus tinha planos para ele, porque Deus iria colocá-lo à frente de toda a nação, no lugar de Moisés. Mas antes, Deus prepara a gente com treinamento. Tudo que Josué passou até chegar o momento de se tornar o líder de Israel foi treinamento para que ele pudesse então chegar ao ponto de ser o líder que Deus queria que ele fosse. Assim como Davi, assim como o próprio Moisés. Moisés não virou o líder de Israel do nada. Ele primeiro foi o príncipe no Egito, aprendendo a conviver com a cultura egípcia, aprendendo estratégias de batalha, aprendendo a falar, aprendendo a se expressar. Depois ele viveu 40 anos com Jetro, aprendendo a pastorear. 40 anos vivendo no Egito, 40 anos vivendo com Jetro e Midian, até que ele chegou ao ponto de ser o líder que Deus queria que ele se tornasse. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Hoje, ninguém mais quer pagar o preço. Você manda fazer qualquer coisa dentro da igreja: ah, não posso, não quero, não está bom, não é assim. Se você quer ser alguém que agrade a Deus, você precisa estar disposto a pagar um preço. E eu não estou falando de valores monetários, eu não estou falando de finanças, eu estou falando de obediência, eu estou falando de fé, eu estou falando de abdicar das coisas que eu quero. Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu poderia estar em qualquer outro lugar hoje. Poderia estar na beira da praia, tomando água de coco. Mas eu não troco isso por estar na casa de Deus. E isso não é porque eu sou pastor. Porque desde o dia em que Jesus me recebeu, desde o dia em que Ele abriu os meus olhos, eu entendi que este dia é dele, não é meu. E desde então, há quase 40 anos, os meus domingos, com raríssimas exceções, os meus domingos são na casa de Deus. Porque eu quero buscá-lo em primeiro lugar. Meus filhos cresceram muitas vezes dizendo: pai, amanhã domingo vamos à praia. Eu falei: não, nós podemos ir à praia no sábado, nós podemos ir à praia quando estivermos de férias, mas domingo é o único dia em que vocês nunca estarão na praia. Porque domingo nós vamos estar na casa de Deus. Porque Ele tem nos dado tudo que temos. E domingo é o dia de nós o cultuarmos. Homens e mulheres de Deus são forjados assim. E com Josué não foi diferente. Quando Josué vence então a batalha e derrota e destrói os amalequitas, o Senhor manda escrever num livro, o Senhor manda repetir a ele, porque para que aquilo ficasse gravado, que os amalequitas foram varridos da face da terra pelo Deus de Israel. Versículo 15. E por isso ali foi edificado um altar. Versículo 15. E Moisés... Não, eu estou em Êxodo ainda. Êxodo 17. Pode voltar no 14. Isso. Estamos seguindo daí. Escreva isto para a memória no livro, repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Agora sim, versículo 15. E Moisés, ele fez o quê?
ele edifica um altar. Primeiro, volta no 14, por favor, ele manda escrever no livro. Moisés é o autor dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Moisés registrava tudo. E depois da ordem de registrar no livro, no versículo 15, Moisés edifica um altar. E qual é o nome do altar? O Senhor é a minha bandeira. Bandeira é um símbolo que representa uma nação. Moisés estava dizendo: Deus é a nossa bandeira, porque Ele é o Senhor da nossa nação. Você entende isso? No versículo 16, Deus fala mais. Ou melhor, Moisés fala através do Senhor. Porque o Senhor jurou, haverá o quê? Guerra do Senhor contra quem? Contra os amalequitas de geração em geração. Ou seja, meus irmãos, tudo que Deus faz é completo. Quando Deus disse que iria varrer os amalequitas da face da terra, primeiro ele fala com Moisés, Moisés chama Josué, Josué é enviado com o exército, Moisés fica no alto do monte, a guerra é vencida, os amalequitas são destruídos, Deus manda escrever tudo num livro, Moisés edifica um altar dizendo que o Senhor é a bandeira da nação, e por fim o Senhor jurou que haveria guerra contra os amalequitas de geração em geração. Josué não apareceu como líder do nada. Sabe quando a gente quer fazer sorteio, a gente, não sei se você já fez isso na sua família, você escreve os nomes das pessoas no papelzinho, já fez isso? E coloca dentro do saco. Quem já fez isso aí? Né? Você quer fazer um sorteio, escreve o nome de todo mundo, dobra o papelzinho, coloca dentro do saco, enfia a mão lá, e o nome que você puxar, aquele é o sorteado. Não é assim que funciona? Isso não aconteceu com Josué. Moisés não pegou os nomes, colocou dentro do saco e falou assim: vamos colocar a mão aí dentro e o nome que vier vai ser o líder de Israel. Não, Josué foi escolhido e forjado por Deus, porque Deus queria Josué. E Deus vem forjando a vida desse homem, até que ele se tornasse o líder que Deus desejasse. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, já estamos falando agora, falamos de um evento que aconteceu 40 anos antes, e agora vamos falar de um evento que aconteceu 40 anos depois. Mais uma vez o texto fala de quem? Josué, filho de quem? De Num, ou seja, estamos falando do mesmo homem. O mesmo homem que há 40 anos atrás, falando na cronologia do texto, 40 anos antes, estava liderando o exército de Israel na batalha contra os amalequitas. Agora, 40 anos depois, o texto diz que Josué, filho de Num, estava o quê? Ele estava cheio do quê, meus irmãos? Do espírito de quê? Por quê? Porque Moisés havia feito o quê? Imposto as mãos sobre ele. 40 anos depois, Deus falou com Moisés que ele não entraria na terra prometida. E Deus disse a Moisés: chegou a hora de você passar o cajado. Eu escutei uma vez um pastor falando que a coisa mais difícil para o ser humano fazer é passar o cajado. Receber o cajado é fácil, mas passar o cajado é difícil, porque nós nos recusamos a entender que o nosso tempo acabou. Tanto é que Moisés ficou insistindo com Deus: Senhor, por favor, eu quero entrar na terra prometida, Senhor, por favor, deixa eu entrar. Até que Deus teve que falar com Moisés: basta, não me peça mais isso. Porque chegou a hora de Josué, não era mais o momento de Moisés. Cada um tem uma missão, irmãos.
A missão de Moisés era libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, amém? E Moisés cumpriu a sua missão, sim ou não? Sim, e com excelência. Agora era a hora de Josué cumprir a missão dele, e muitas vezes nós não entendemos isso. Agora então, depois que Moisés entendeu que era hora de passar o cajado, Moisés então impõe as mãos sobre Josué, e então aquele jovem que veio sendo forjado por Deus, que veio sendo preparado por Deus ao longo de 40 anos, que veio aprendendo a lutar, que veio aprendendo a defender o povo de Israel, que veio aprendendo a andar do lado de Moisés e aprendendo sobre o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Chegou a hora então deste homem receber a unção de Deus, e Moisés então impõe as mãos sobre ele, e ele passa a ser cheio do Espírito de Deus, que aqui é traduzido como um espírito de sabedoria. Assim, porque Moisés impôs as mãos sobre ele, e porque ele recebeu o Espírito de Deus, o que aconteceu com os filhos de Israel? Eles deram ouvidos. Por quê? Porque eles entenderam que Deus estava com Moisés, e agora Deus estaria com Josué. A intenção, meus irmãos, desses acontecimentos é para mostrar para nós que a liderança de Josué se baseava não na sua vontade de liderar. Aliás, você não vai encontrar na Bíblia Josué brigando pela liderança. A liderança de Josué não se baseava na vontade de Josué. A liderança de Josué não se baseava na vontade de Moisés. A liderança de Josué se baseava na escolha de Deus. Deus escolheu este homem. Deus escolheu este jovem, ainda jovem. Deus escolheu esta vida, ele ainda era um jovem. Deus já estava forjando ele. E meus irmãos, nós precisamos como cristãos entender este pano de fundo. Nós precisamos entender o que isto significa para nós. Um líder cristão que está sendo preparado para o ministério, ele não é preparado da noite para o dia. Você não pega uma pessoa e coloca um colarinho no pescoço dela e impõe as mãos sobre ela e diz assim: olha, a partir de agora você é pastor. Não é assim que funciona. Você não pega uma pessoa e fala assim: a partir de agora você vai ser um líder de ministério, a partir de agora você vai ser um diácono, a partir de agora você vai ser um ministro. Não, Deus vai preparando as pessoas. Meus irmãos, eu quando fui ordenado ao ministério pastoral, foi somente neste momento que eu comecei a entender muitas das coisas que eu tinha vivido, eu e minha esposa. E quando eu fui ordenado, quando fomos ordenados, nós começamos a entender o porquê de muitas coisas que nós passamos ao longo da vida. E se você está passando por algumas questões, se você está passando por alguns momentos, saiba que pode ser Deus querendo forjar você para fazer a sua obra. E você às vezes está querendo fugir. E você às vezes está dizendo: isso não é para mim. Não, isso é muito difícil. Não, isto não vai acontecer. Eu não aguento esta luta, meus irmãos. Até Jesus foi levado para o deserto. E sabe quem levou Jesus para o deserto? Quem lembra quem levou Jesus para o deserto? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não, foi quem? Foi o Espírito Santo. Deus levou Jesus para o deserto. Para quê? Para passar férias? Para montar um quiosque? Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para ele ser tentado. Então, meus irmãos,
Um líder cristão, uma liderança cristã, é alguém que, à semelhança de Josué, já se saiu bem no desempenho de tarefas dadas por Deus ou por representantes de Deus dentro da igreja. É por isso que eu costumo dizer para os homens, algo que eu aprendi com um pastor que eu tive. Ele disse para mim, aliás, ele disse para os homens, eu estava naquela reunião, e ele disse para nós, aquele pastor: nunca diga não para Deus. Porque pode ser que Deus não chame você novamente. Quando Deus chamar você para fazer alguma coisa, aceite e dê o seu melhor. Cumpra aquilo que Deus está pedindo, porque Ele estará contigo. Se Ele chamou você, Ele vai te capacitar. E eu aprendi aquela lição, e quando eu olho para Josué, eu vejo isso na prática. Josué, ele não dizia não para Deus. Tudo que Moisés pedia, ele estava lá, desempenhando as suas tarefas, desempenhando as suas funções, demonstrando lealdade. Homens e mulheres de Deus, meus irmãos, têm que ser pessoas leais. Leais a quem, pastor? Leais ao próximo, leais à igreja, leais à palavra e principalmente leais a Deus. É assim que homens e mulheres são forjados. Aqueles a quem Deus escolhe são aqueles que são leais. E às vezes, preste atenção nisso, às vezes, ser leal à palavra de Deus vai afastar você de pessoas. Às vezes, ser leal à palavra de Deus vai distanciar você do grupo. Ou você está pensando que Josué agradava a todo mundo? Você está pensando que Josué era o amigo da vizinhança? Ser leal a Deus vai fazer com que pessoas não concordem com você. Ser leal a Deus vai fazer com que pessoas questionem até você. Talvez você tenha que se afastar de alguns. Mas o mais importante nessa vida, meus irmãos, é ser leal ao nosso Deus. Eu me lembro uma passagem que me chama muita atenção nos dias de hoje, que na época, nas vezes em que eu li, eu não tinha percebido esse detalhe. Quando Davi foge de Saul, ele foge sozinho. Mas ao longo da sua jornada, Deus começou a enviar pessoas que eram leais a Deus e que passaram a ser leais a quem? A Davi. E essas pessoas depois ficaram conhecidas como quem? Como quem? Os valentes de Davi. Quando você é leal a Deus, Deus é leal a você. Quando você é obediente a Deus, Deus honra você. Quando você cumpre a vontade de Deus, Deus te abençoa e Deus nunca nos deixa sozinhos. Davi estava sozinho, mas Davi não permaneceu sozinho. Por querer ser leal a Deus, ele desagradou quem? Saul. E ele teve que fazer o quê? Ir embora. Então, às vezes, demonstrar lealdade à palavra de Deus vai significar ter que se distanciar do grupo. Mas se for isso que Deus está pedindo, é isso que tem que ser feito. Porque, meus irmãos, alguém que está sendo chamado por Deus para servir a vontade de Deus, não pode agir independente de Deus.
Se alguém que está sendo chamado por Deus para fazer a obra dele, tentar ser independente, vai errar. Quando a independência do Brasil foi proclamada, qual foi o grito que foi dado? Isso é aula de história do Brasil. Qual foi o grito que foi dado às margens do Ipiranga? Independência ou morte. No reino de Deus, independência de Deus é morte. Aqueles que querem andar no reino de Deus, independente da vontade de Deus, vão morrer, vão cometer erros, vão ficar pelo meio do caminho. Por isso Josué aprendeu a depender totalmente de Deus. E esta é a maior lição que nós vamos aprender na palavra de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa primeiro estar disponível. Segundo, você precisa ser leal. Terceiro, você precisa estar disposto a se distanciar se for necessário. E 4, você precisa aprender a depender de Deus. Tem que depender de Deus. Você não fará aquilo que Deus quer que você faça se você não depender de Deus. Porque a obra é dele. Porque o povo é dele. Porque o reino é dele. Porque a igreja é dele. Por isso não se trata do que nós queremos. E eu tenho dito isso aqui há 5 anos. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Aliás, eu já disse aqui algumas vezes, se você está nessa igreja esperando que eu vou dizer algo que vai te agradar, você está no lugar errado. Que é daqui desse púlpito, não vai sair nada que te agrade. Mas tenha certeza de uma coisa, vai sair aquilo que agrada a Deus. Aquilo que Deus mandar ser pregado, será pregado. Aquilo que Deus mandar ser dito, será dito. Aquilo que Deus mandar ser feito, será feito. Disso você pode ter certeza. Então, meus irmãos, vamos aprender com esta primeira parte da vida de Josué. Ainda jovem, ele disse sim para Moisés. Ele foi lutar com os amalequitas. E 40 anos depois, Moisés impôs as mãos sobre ele e ele recebeu o Espírito de Deus. Ele foi leal a Deus, ele foi leal a Moisés, ele foi leal ao povo de Israel. Ele precisou se afastar de pessoas. Mas Josué, ele não agia de forma independente. Josué era totalmente dependente de Deus. Amém? Até porque ele carregava um nome que tinha um significado muito especial. E que talvez você já tenha esquecido. Qual o significado do nome de Josué? Tem gente aí só pegando carona nos outros, né? Josué significa o quê? Senhor é salvação. Amém?